No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, recebemos o empresário Roque Colpani, uma figura cuja trajetória é um verdadeiro testemunho de resiliência e transformação espiritual. Colpani nos compartilha como foi possível renascer das cinzas após uma falência financeira total, utilizando como alicerce uma mudança profunda em sua mentalidade e espiritualidade. Vindo do agronegócio e do setor de combustíveis, ele hoje atua como diretor comercial da Colpani Engenharia de Rodovias e desempenha papéis de liderança no Sindipetro Santa Catarina e na ANTT. Mas revela que o seu maior sucesso não está nos números, e sim na paz interior alcançada através da doutrina Seixo Noyer. Durante a conversa, Colpani detalha como o perdão e a gratidão deixaram de ser conceitos abstratos para se tornarem ferramentas práticas de reconstrução de vida. Ele nos conta sobre o impacto que a disciplina da mente é o primeiro passo para a prosperidade material. Esta entrevista é um convite para quem busca entender como a determinação espiritual pode reverter quadros de crise extrema, mostrando que, independentemente da idade ou do cenário econômico, o verdadeiro empreendedorismo começa de dentro para fora. Colpani, deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes os empresários e empreendedores têm medo de responder. Como é que faz para renascer das cinzas? Como é que faz para ter um negócio grande, sólido, de repente do nada você vê o negócio caindo, afundando, em ruínas, não importa. Como é que faz para renascer? Ô Helder, obrigado pela oportunidade. Excelente pergunta. Como faz para, como Fênix, né, renascer Isso. das cinzas depois dos 51? Isso também. Depois dos 51. Depois dos 51. 3 meses depois que eu virei cinza, eu recebi a minha primeira aposentadoria por tempo de serviço. Então eu já estava assim caminhando para a minha aposentadoria, tranquilo, né? Meus negócios muito bem, eram postos de combustíveis que eu lidava na época. E de repente, por acontecimentos diversos e aleatórios e também por falta de experiência, né, como empreendedor, eu fui à falência. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque todos nós estamos sujeitos a isso um dia. Uns com 20, uns com 30, outros 40, eu com 51. Então era mais difícil, porque com 51 você começar de novo a fazer alguma coisa, realmente assim, pesa um pouquinho mais, né, nos teus ombros, porque você já teve uma vida, já teve um caminho e já tem muitas coisas, né, muita sacaria nas costas, né, já está meio cansado com 51. E eu tive que renascer, né? E quando eu penso hoje, né, do jeito, da forma que aconteceu comigo, de eu ter quebrado, eu fico pensando como Deus foi bom. Na época, óbvio, né? Que você não pensava dessa forma, né? Eu pensava assim, que pecado eu estou pagando, né? O que eu fiz, né, para merecer isso? Para merecer isso, exatamente. Hoje eu vejo que foi uma grande oportunidade que Deus me deu de realmente provar, né? Se eu era bom ou não era bom. Então, nesse desespero total, Helder, quando você toma consciência de que você está na lona, e não é fácil tomar consciência de estar na lona. Um leonino, uns 51 anos, que não nasceu para quebrar, pela família, por Certo. tudo, pelos familiares, por toda a tradição que a família, né, tinha e tem. Eu não nasci para fracassar, para quebrar. E de repente eu estava na lona de como você faz. Então foram dias muito pensativos. Muitas pessoas, na situação que eu estava, tinham tomado atitudes muito drásticas, talvez até tirado a própria vida. Eu tive muita sorte, porque isso aconteceu em 2011. Em 2008, houve a concessão da rodovia para concessionária, né? Certo. A autopista. E essa concessão, e na época eu era presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis. Então eu meio que abracei, Helder, essa questão de
negociação, de conversar com a autopista para a gente levar a um final feliz todas as questões dos acessos dos postos de combustíveis, né? Então, eu tinha essa paridade, eu tinha os postos e, como era presidente do sindicato, também comecei a lidar com a autopista, né? Então, uma pessoa, como pode, né? É que nem a história do teu livro, né? Um dia você conta para os seus ouvintes, né? Com certeza, a história do... Apareceu uma pessoa querendo regularizar um acesso de um comércio que ele tinha ali na Penha. E essa pessoa era um preletor da Seicho-no-ie, né? Que é uma filosofia, uma religião budista, né? Que nasceu no Japão com o mestre Masaharu Taniguchi. E ele veio me procurar para eu cuidar do acesso dele. E ele viu que eu estava muito mal, isso era agosto de 2011. E daí experiência, preletor, da vivência, um homem também que tinha passado por inúmeras situações, né, na vida dele. Percebendo aquilo, conversou comigo. Me deixou 3 revistas, né, e me convidou para participar de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ie em Curitiba. O qual eu estive nesse final de semana, que era carnaval, né, os 4 dias lá, em retiro, né, enquanto o mundo festava, eu rezava. É uma escolha. Todos nós temos escolhas. E essas escolhas que a gente faz podem transformar o nosso destino. Então ele me fez o convite, eu li as revistas, vi, não tem outra saída. É por aqui mesmo. Porque as revistas tocaram no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa boa. Nunca fui uma pessoa ruim, ou tivesse feito mal para alguém, nada. Então Deus resolveu também me tocar. Aquelas revistas me tocaram, eu fui com o preletor Mauri para a academia, e lá na academia eu fui começar a estudar a espiritualidade. Então, eu vi que até os meus 51 anos, eu tinha sido muito próspero em todos os meus negócios que eu tinha feito. Mas Deus estava muito distante. Eu achava que estava perto, mas Deus estava distante. Na verdade, eu estava distante de mim mesmo, porque Deus estava dentro de mim, mas eu não entendia isso, eu não tinha virado essa chave. Por isso que os meus negócios em 2011 foram à bancarrota, porque eu, como empreendedor, usava meus negócios e a única coisa que eu enxergava na minha frente era o dinheiro. Não que o dinheiro não seja bom, ou que não existe Deus no dinheiro. Hoje eu entendo que tem. Mas eu entendo o propósito também, que o empreendedor tem, e o propósito que o empreendedor com espiritualidade tem. Porque a nossa base, ela tem que ser uma base sólida. E a base sólida, Helder, ela só é construída dentro da espiritualidade. Não falei religião, eu falei espiritualidade. De você se encontrar naquilo que você está. Na religião que você segue, na espiritualidade que você segue, mas você tem que ter um chão. E entender que tudo vem do alto. Uma coisa assim, né, que vai te tocar e que vai fazer com que tu entenda. Eu fui, entendi e comecei a me dedicar, e a partir dali comecei a mudar a minha vida. Então, 2011, eu virei cinza, virei pó, com uma vírgula, ou mais que uma vírgula. Porque a minha dívida na época, quando eu fui à bancarrota, foi de 5.213.000. Eu posso dizer dólares porque era 1, alguma coisinha por 1. Certo. Hoje, colocar em números de hoje, uns Sim. 25, 28, 30 milhões de reais. Então, hoje, se você se vê numa bancarrota de 30 milhões de reais, o que você vai fazer? É difícil você conseguir entender aquilo, o porquê daquilo, e de começar a culpar muita gente, né? E a espiritualidade me fez eu entender. Aliás, a espiritualidade me colocou no fundo do poço.
E foi o melhor lugar que eu fui, Helder. O fundo do poço. Foi o melhor lugar. Melhor lugar. Por quê? Porque o fundo do poço, ele tem a base. Enquanto você fica achando coisas ou culpados, você fica com as pernas bamba. Vai para cima, vai para baixo. Não, você não consegue começar a construir alguma coisa nova. Quando você é colocado no fundo do poço, daí você encontra chão, você pode começar a colocar os seus tijolos de novo. E como que a Seiichi no Ie me colocou no fundo do poço? Me dizendo o seguinte, olha, não adianta você ficar encontrando culpados. O culpado de tudo isso, toda essa colheita que tu está tendo agora, foi você que plantou. Eu? Como assim? Eu não admitia eu ter sido culpado da minha quebra ou da minha bancarrota, Helder. Mas, estudando espiritualidade, estudando o mestre Masaharu Taniguchi, lendo os livros, participando das palestras, participando de seminários, eu fui entendendo e aquilo foi incorporando dentro de mim que eu precisava admitir. E entender que quando eu admitisse que eu tinha sido culpado, eu, admitindo aquela culpa, iria para o fundo do poço e depois de estar no fundo do poço, eu poderia começar a renascer das cinzas. Então, isso a Seiichi no Ie me ensinou. Você é o culpado? Sim. Eu admiti. Essa notícia é ruim. Daí o preletor me disse, não, mas tem uma notícia boa. Eu, oba, qual? Qual é a notícia boa? Qual é a notícia boa nessas alturas do campeonato? Exato. Que vocês me colocaram no ralo, no fundo mesmo, lá no... Né? Foi você que se colocou ali. Você quer subir? Só tem uma pessoa. Você. A sua dedicação, seu discernimento, a sua determinação, tudo. Você bota tijolo por tijolo e começa a sair do fundo do poço e você vai sair do fundo do poço. E foi isso que eu fiz, Helder. Eu entendi que não adiantava eu culpar. Enquanto eu culpasse os outros, arrumasse desculpa para todas as coisas da minha vida, entendeu? Assim que deram errado, principalmente a quebra, nunca eu ia para frente. Sempre está terceirizando, né? É mais fácil, né? Dizer que foi o outro, o governo, a política, os colaboradores, qualquer coisa, né? O governo. Por que outros altares estão cheios? Porque esses outros altares, as pessoas vão para lá e os pregadores, então eles, junto contigo, vão encontrar culpados. A Seiichi no Ie, existem poucas pessoas nos altares. Nós somos realmente privilegiados. 0 alguma coisa da população. Porque lá, a Seiichi no Ie diz, cara, é tu. Tu é o responsável. Você plantou morango? Vai colher morango. Você plantou pepino e abacaxi? Você vai colher pepino e abacaxi. Não adianta querer plantar abacaxi e colher morango. Nunca vai acontecer. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Verdade. Não estão preparadas. E então a gente, nesse caminho, precisa ir desenvolvendo, ensinando. Por isso que a gente dá palestras, por isso que a gente tem os nossos locais que a gente faz, por isso que a gente promove estudos, entendeu? Para as pessoas entenderem isso. A lei do retorno, né? E da semeadura. É bíblico isso, né? É bíblico. Bíblico. Falando em bíblico, tem uma passagem de Ló, da mulher de Ló, da Bíblia, que Ló ele foi avisado por 2 anjos que a cidade ia pegar fogo, então ele tinha que sair com os filhos e com a mulher. Então ele agarrou os filhos e se mandou, chamou a mulher, né? E a mulher foi atrás, mas no meio do caminho a mulher se lembrou das coisas que tinha deixado para trás, daqueles negócios, né? Eu vou voltar a buscar. O apego. Quando ela se virou para ir de volta para a cidade para buscar, ela virou pedra. E o que é essa pedra? Essa pedra é aquilo que a gente carrega nas costas. Quando a gente toma uma decisão de ir para frente, você vai para frente. Aquilo que está para trás, não se olha para trás, se resolve, como eu resolvi.
E a resolução foi um negócio surreal, inacreditável. Muito poucas pessoas acreditam, pedem até para eu mostrar em documentação. E eu tenho tudo isso. De como renascer das cinzas, como dever 5.213.000, né, reais, vamos colocar assim, né, sem puxar um centavo. Como? Que você pagou todas essas contas sem puxar um centavo. Pois é, não puxei nem um centavo. No período meu que eu estava de desenvolvimento da minha espiritualidade, por isso que você que é empreendedor, está começando a fazer um negócio, pense em fazer qualquer tipo de negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é você se encontrar dentro de ti e com a tua espiritualidade. Quem é o teu Deus? Quais são os teus valores? Quais são os seus objetivos naquele tipo de empreendimento? Agradar as pessoas ou só colocar o dinheiro no bolso? E depois que o dinheiro estiver no bolso, fazer o que com o dinheiro? Claro. Entendeu? Fazer o que com esse dinheiro? Então, pode fazer o seu negócio, tudo certo, mas a base de tudo tem que ser a espiritualidade. E você falou uma coisa, Colpani, que eu acho que é muito importante, né? Fazer o que com o seu dinheiro. E até pegando esse teu gancho, né? A gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. Por isso que a gente criou o podcast A Casa é Sua. Com o nosso tempo, com o nosso conhecimento, que a gente quer é transformar as pessoas. Fazer com que quem não começou ainda comece e empreender. Como a gente já falou muitas vezes, você não precisa ter um negócio, você pode empreender num negócio do outro, você pode empreender na igreja, na religião, em vários lugares. Se você está empreendendo e está em dificuldade, está aqui o exemplo das cinzas. E nós acreditamos muito no conhecimento e no doar, né? Então, por isso que para nós, né, do podcast A Casa é Sua, os nossos patrocinadores, e a gente carinhosamente chamou o que a gente considera principal de patrocinador cultural. Por quê? Hoje, o nosso patrocinador mais importante desse podcast é você, Colpani. Se não tivesse você, não teria o conhecimento. Perfeito. Se não tiver o conhecimento, não adianta nada. Não tem por que existir o podcast A Casa é Sua, porque a gente não está aqui para falar, para contar piada, para qualquer... Ela é muito legal, mas o nosso propósito é conhecimento e incentivar as pessoas. Então eu quero agradecer muito você, teu tempo, que a gente sabe que é escasso, por vir aqui compartilhar conosco tua história e principalmente teu conhecimento, incentivo. Então muito, muito obrigado. A gente vai deixar também o contato da empresa do Colpani, que é Colpani Engenharia de Colpani Engenharia de Rodovias. Isso. A gente vai deixar o Instagram. Com certeza você ficou curioso e a gente vai falar um pouco depois sobre a tua empresa. Então, muito obrigado pelo seu tempo. A gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group, que gentilmente sempre cede os espaços onde a gente grava. Hoje a gente está gravando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A Carol Group, que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Reveste e a Carol Imóveis. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, uma empresa que tem uma consultoria tributária. Nós aceitamos eles como nossos patrocinadores porque eles são a empresa da contabilidade e o tributarista da Carol Group, e eles nos ajudaram muito. Certo. E eles gentilmente sempre cedem para o nosso convidado, se ele quiser uma consulta tributária, onde eles cedem conhecimento, às vezes gratuito, que pode ajudar você ou algum conhecido. Então, agradecer aí o Guilherme também. Obrigado, Guilherme. Isso, mas como nós não estamos aqui para falar sobre merchan, eu peguei uma coisa que você falou que chamou muita atenção. Dedicação. Certo. Você falou para ressurgir, você precisa ter dedicação. Sim. Como ter dedicação, como fazer para ter vontade depois de ter, digamos assim, ser nocauteado. Vamos considerar que a sua falência foi o seu nocaute, mas a luta não acabou. Foi um direto. Você nocauteou, mas você teve lá seus 10 segundos para levantar antes do juiz terminar. Vamos considerar que o juiz terminar é quando Deus nos chama, Deus, ou que você acredita, para a gente ir para outro plano, né? Como é que fazer para ter essa dedicação? Não desistir, isso, para não desistir. Cara, é um negócio surreal.
Obviamente, não é só a dedicação, né? Claro. A dedicação é uma premissa que você jamais pode esquecer da tua vida, em tudo, em qualquer coisa, em qualquer setor, a dedicação é importante. Mas além da dedicação, e eu vou te contar agora como que eu paguei a conta. Excelente. Como que você pagou a conta sem tirar Um centavo. centavo do bolso? E por que passou-se 2011, eu dentro da espiritualidade e não acontecia nada? 2012, eu dentro da espiritualidade e não acontecia nada. Nada de bom, eu estou dizendo. Certo. Eu só vinha pepino. A vida continuava normal. A vida continuava, só vinha pepino e abacaxi, né? Mas quando vinha pepino e abacaxi, eu ia nos meus professores, né? Nos preletores. E, pô, cara, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, tchê. Daí eles diziam, tá aparecendo assombração? Tá. Então é porque a tua oração está dando certo. Porque aquilo que aparece, desaparece. Aconteceu, caiu o copo no chão, quebrou, já foi. Traz outro copo. Verdade. Entendeu? Já foi, já foi. Então você tem que pegar com dedicação a conta que tu tinha, tu pega. E como é que tu vai fazer desaparecer assim do nada? Tem que existir uma coisa muito forte para que isso aconteça. E essa coisa muito forte existe. Quando eu ia desistir, porque 2011 nada acontecia, 2012 não acontecia, 2013 não aconteceu, 2014 nada acontecia. E eu continuava rezando, eu continuava me dedicando. Quando eu fui desistir, um preletor disse assim, então vamos, antes de você ir embora, eu gostaria que você rezasse o Pai Nosso comigo. Por quê? Porque ele vinha insistindo ao longo de 3 anos comigo que eu devia perdoar quem devia para mim. Eu tinha colocado no fórum de pessoas que deviam para mim 7 milhões. E uns quebrados. Eu devia 5 e Mais chegou a 2. Certo. Tava no positivo. Tô tranquilo? Né? Não, eu não recebi de ninguém. Nenhum centavo. Né? E daí, já que você... Ele sempre dizia, é difícil de receber contas assim, principalmente quando a empresa quebra. Então perdoa. Perdoa. Perdoa esses devedores. E eu dizia assim, ele era japonês, né? É, japonês. Certo. E eu dizia para ele assim, você continua tomando saquê, né? Porque para tu vir, não vou perdoar. O que me sustenta é a raiva, é o ódio desses caras. Olha só. A vontade que eu tinha era todo dia jogar água quente fervendo em cima daquelas duplicatas, daqueles processos, daqueles negócios que eu tinha num quarto lá em casa. Tomava conta de um quarto inteiro, de cheque, de promissório, de nota fiscal, gente que devia, do Brasil todo. No fórum, tudo. Daí ele disse, então antes de você ir embora, vamos rezar o Pai Nosso. Daí vamos rezar o Pai Nosso. E num momento do Pai Nosso, diz o seguinte, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Ele rezava e falava para eu repetir. E eu não repeti isso, porque era uma constância daquilo que ele vinha me falando. Daí ele disse, se você quiser pagar as tuas contas, você vai precisar perdoar quem der para você. É o Pai Nosso que vai te salvar. Eu peguei minhas coisas, vim embora, fiquei pensando. Naquela época eu fazia o ciclo de estudos da prosperidade em Joinville. E eu morava em Pissarras. De Joinville a Pissarras, cara, eu não me lembro de 1 metro de estrada. Eu só pensava assim, vou queimar, não vou queimar, vou queimar, não vou queimar. Cheguei em casa, fui na venda, peguei 3 litros de álcool, coloquei tudo aquilo que tinha naquele quarto na minha churrasqueira. Estragou, né, a churrasqueira, imagina. Taquei 3 litros de álcool, Papel. queimei tudo. A partir de hoje, ninguém me deve mais nada.
Foi fácil? Nem um pouco. Cara. Só de pensar que eu ia ter que conviver... E se os caras... Eu preciso de dinheiro, né? Será que se vão me pagar agora eu não tenho mais os documentos, os papéis, sabe? Dá um conflito mental muito grande. Claro. Aquilo foi uns 5, 6 dias. E eu em cima dos livros do mestre Masaharu Taniguchi, entendendo aquilo. E nas palavras do preletor, perdoa, perdoa, perdoa. Bom, perdoei. Na semana seguinte, conversei com os meus advogados, porque todos esses processos ali tinha que alimentar no fórum. Sim. E custava. Gustavo. Falei para eles, tira, faz uma carta de alforria para todas essas pessoas que devem para mim e que está ajuizado, dizendo que elas não devem nada. Tira do fórum tudo. Daí eles fizeram, contrariados, obviamente. Né? E daí, digo, faço uma carta bonita, assim, né, de salvo-conduto, que aquele processo, tal e coisa, assim, foi retirado pelo seu Colpani e tal e coisa, né? Dentre todos aqueles que foi feito, acho que mais de 300, 10 eu segurei para mim, para eu entregar pessoalmente. Quando eu chegava, que eram meus amigos de Itajaí, Barra Velha, Joinville, né, que deviam para mim. Quando eu chegava, Helder, assim, na casa deles, ficavam com medo, achavam que eu tinha ido lá para matar eles. Não, está aqui, ó, teu salvo-conduto. Você não deve mais nada para mim. Interessante que daí essas pessoas, porque eram amigas, elas não prosperavam, porque sabiam que me deviam, mas não conseguiam me pagar. A partir do meu perdão para eles, eles começaram a prosperar. E eu fui prosperando. E eu fui juntando dinheiro. E daí a minha empresa, a Colpani não existia ainda. A Colpani veio a existir em 2015. A Colpani existia Rock. Porque o Rock visitava posto por posto, local por local. Tinha 2 engenheiros de Barra Velha que trabalhavam para mim, entendeu? Aliás, eu era vendedor deles, que faziam os projetos e tal, para ajudar os postos, enfim. Então, a Colpani Engenharia veio depois. Então, nesse período aí, eu fui... comecei a trabalhar, voltado nessa questão dos postos de combustível, de regularizar os acessos deles, né? E comecei a prosperar. Guardava dinheiro para um dia chegar nos bancos e fazer uma contrapartida. E chega num determinado momento, o banco vai vender a tua dívida e daí ele te faz uma proposta de 15%, 20% do valor da dívida, você paga. Mas se você paga, você tem dinheiro. Mas o Forte Atacadista era meu cliente, o seu Manuel era meu cliente. Posto Ponte Açu, o seu Ari Ferrari era meu cliente. Né? Eu tinha um dinheiro no Banco do Brasil que o Banco do Brasil me emprestava dinheiro, mas ele cobrava um negócio que tu tinha que aplicar, que eu nem me lembrava mais, nem sabia, nem nada. Então, a conta do Bradesco, o seu Manuel trouxe o dono do Bradesco, o Trabuco, numa reunião comigo e com ele, no Forte Atacadista Itajaí, e disse para o Trabuco, ó, esse italiano me ajudou muito. E a gente fazia todos os projetos de acesso do Forte Atacadista. Certo. Se eu devo muito para esse italiano, e o Forte Atacadista era sócio do Bradesco no cartão de crédito. Daí o Manuel falou para o seu Trabuco assim, ó, quem vai pagar a conta do italiano sou eu. Quero ver quanto é que tu vai fazer para mim. A conta era 2.200.000 e uns quebrado. E o Bradesco fez uma proposta lá de 150 mil e o seu Manuel mandou o secretário dele pagar a guia. Minha conta quitada. Já foi ali do 2 de 5, já foi lá os seus 40%. O Unibanco me ligou, uma advogada me ligou, disse, ó, sou Adriana, assim, então, meu sobrenome é Colpani, eu vi aqui que vão leiloar a tua dívida. Antes de deixar leiloar, porque é um pepino, eu queria... Será que tu não consegue pagar essa tua conta aqui? Era 1.800.000 uns quebrados. Eu não. Tu não pode vir até Blumenau. Daí fui até Blumenau, muita insistência dela.
Daí ela disse, ó, vamos fazer uma oferta. Daí ela fez uma oferta lá de 40 mil, não passou, 50 não passou, 60 não passou, 70... E eu tinha 40 mil no carro. 40 mil eu tinha. Quando chegou em 80, o computador ficou azul. O banco aceitou a minha proposta de 80. Mas eu vou tirar mais 40 da onde? Daí liguei para esse amigo, que eu também havia ajudado muito na minha vida, né? Seu Harry Ferrari. Ele disse, não, manda a guia aqui que eu pago. Pagou a guia para mim. Ele disse, amanhã eu levo para o senhor os 40 mil lá no posto, então que eu... Né? Uns dias depois, quando eu fui pagar ele, né, ele disse, estou indo lá para o posto, né, que ele mora lá em Indaial. Além de não me cobrar os 40, me deu mais um presente. E o Banco do Brasil, que era outro resto de dívida que tinha, para completar os 5 milhões, no dia que ia, num determinado dia, ia cair lá todas as minhas aplicações, né? E daí, a maioria, 90% era juro no banco. O valor da conta era 60 ou 70 mil reais. E depois dava 600, 700 por causa do juro, de muitos anos. Claro. Daí o gerente era muito meu amigo. Daí ele disse, será que tu pode vir aqui? Daí eu fui até Pissarras. Ele disse, olha, vai cair na tua conta amanhã 65 milhões quebrado, de umas aplicações que tu tem. Se cair na tua conta e a tua conta está em 600, 700 mil aí, não vai nem dar pro cheiro. Eu vou negociar essa tua conta para tu quitar ela com 60 mil. 65. Daí caiu o dinheiro. Naquele dia mesmo eu negociei com ele. A minha conta por 65 mil, caiu 65 milhões quebrado na conta e eu quitei a conta do Bradesco sem puxar um pila. E o dinheiro que eu tinha feito, a minha prosperidade, eu guardar em espécie, tanto que eu comprei o apartamento que eu moro hoje lá em Itapema, no cash, com o dinheiro que era para pagar a conta. Entendeu? Então Deus dá uma reviravolta e Ele te faz renascer das cinzas quando você se dedica. Sabe para quem? Para o próximo. Essa palavra é uma palavra surreal, fantástica. A dedicação tua tem que ser para o próximo. Porque quem te faz feliz, quem te faz rico, quem te faz milionário, quem te faz tudo, é a tua dedicação ao próximo. Se você deixa ele feliz, se tu deixa o próximo, o próximo é o teu cliente, o próximo é a tua esposa, o próximo é o teu filho, o próximo é o teu vizinho. Que é servir, né? A maioria das pessoas, elas querem uma vantagem para fazer alguma coisa. Quanto mais pessoas, Helder, você servir, mais rico você vai ser. Entendeu? Quanto mais gente eu agradar, mais rico você é. Então eu tenho que a minha dedicação ser de amor ao próximo. E foi isso que a espiritualidade dentro da Seitinoye me ensinou. Essa dedicação ao próximo. E eu sou um cara que posso dizer de carteirinha que eu me dedico ao próximo mesmo. E isso é uma coisa muito muito interessante, né? Porque se a gente for ver realmente na história, né, as pessoas que prosperaram, elas sempre fizeram muitas e muitas e muitas e muitas coisas pro próximo, né? Exatamente. Não só material. Sim. Porque a nossa dedicação do tempo é mais importante do que o dinheiro, né? De dar atenção, Claro. de conversar, de ajudar nos Da negócios. palavra, Exato, de erguer. De erguer. De vez em quando até, pode ser até financeiro um pouquinho, Claro. para dar uma ajuda, entendeu? Porque esse é o sentido da vida. Claro, até porque a dedicação, o tempo, né, seu, ele não tem como ser comprado, né? Não. Tudo que dá para mensurar em dinheiro, alguém pode comprar. Exatamente, mas o tempo não. Não tem Nem como. pagar. Hoje é 24 horas que o Colpani tem, 24 horas que o Éder tem. Nós até podemos comprar muitas horas de outras pessoas, Sim. mas você não consegue fazer seu dia ter 24 horas e 1 minuto. É. Nem eu. É 24 horas. E igual para todos, né? Isso são coisas importantes. Claro. E uma outra coisa que você falou, que eu acho que eu anotei também, que eu acho que é bem importante. Então, quando você se desprendeu, né? Talvez o perdoar também tinha muito a ver com o orgulho, com a Claro. raiva, O ego. com o ego, né?
Porque depois que eu perdoei... Como é que eu vou deixar aquele cara, né, que... Eu comecei a voar. Porque tudo é uma questão de energia, Éder. Desde o início, lá 2011, 2012, quando eu comecei a fazer o ciclo de estudos da prosperidade, que é uma ferramenta maravilhosa que a Federação da Prosperidade da Seitonoye tem, e que a gente faz, né? Fazia aqui em Balneário, Florianópolis, e agora vamos fazer em Itapema, num hotel frente mar, ali o Blue Ocean, né? Atrás da Polícia Rodoviária. Vou mandar o convite para ti, vou convidar vocês até para participarem de uma aula, claro, para ver, para claro, sentir o negócio. Então, essa dedicação e esse construir foi a Seitonoye que me ensinou. Foi a Seitonoye que me ensinou. Eu entender que dentro da espiritualidade a minha dedicação de amor ao próximo, obviamente que eu não vou esquecer de mim. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Entendeu? Então, o construir. Então, vamos lá. Como que foi a minha construção? E como surgiu a Colpani Engenharia de Rodovias? Certo? Certo. Eu tinha uma determinação que até 2015, final do ano, eu ia pagar todas as minhas contas e eu ia montar uma empresa que ia se chamar Colpani Engenharia de Rodovias e que ia beneficiar o maior número possível de pessoas, de lindeiros que estivessem na beira da rodovia, nessa questão da regularização dos acessos rodoviários. E foi isso que eu fiz. Em maio de 2015, junto com um engenheiro que havia saído da autopista, Rodrigo Mendonça, né? Porque a autopista tinha cumprido lá uma parte do contrato dela e mais de 50 engenheiros foram dispensados. E como eu conhecia ele, eu convidei ele para ser meu sócio. E hoje a gente, né? Ele é meu sócio na Colpani Engenharia de Rodovias. E 10 anos a gente já está nesse mercado que eu estou junto com o Rodrigo, mas eu já estou no mercado há mais desde 2008, então são 17 anos. A Colpani tem 10. E a gente hoje atende o Brasil todo. Faz projeto de acesso para todo o Brasil. Atende os mais variados tipos de empresas e tudo. E como eu tinha no meu propósito criar uma empresa que fosse minha, né? Junto com alguém, para prosperar, e para ser útil para as... Cada pessoa que recebe uma cartinha da autopista, do DENIT, ela às vezes não sabe o que fazer. Ela fica meio tonta, meio louca, vai procurar um advogado e tal e coisa, vamos rebater aqui, rebater lá. Né? Não, é só procurar a Colpani Engenharia agora que a gente resolve. Então nós temos, assim, eu particularmente tenho mais de 600 cases de sucesso. A Colpani, eu e o Rodrigo como Colpani, né? Nós temos mais de 300. Porque eu comecei antes, né? Que é fazer os acessos e as pessoas precisam. A gente projeta os acessos e tem os parceiros que constroem o acesso, entendeu? Que fazem a obra. Que executam. História muito bacana e inspiradora. E o tempo passa muito rápido, né? A gente já está chegando aqui na parte final. Agradecer novamente aí tua presença, teu ensinamento. Convidar também, né? De repente, quem está nos assistindo, se quiser conhecer a Seitonoye. Sim. Existe em vários lugares do Brasil. Tem. Né? Aqui em Balneário Camboriú nós temos na Rua Paraguai. Certo. Né? E também imagino que às vezes o nosso telespectador ele é do Brasil inteiro. No Brasil todo tem. Todo o Brasil tem. Claro. E muito legal. Eu confesso que eu não sabia que existia sobre prosperidade, né? O ciclo da prosperidade. Ciclo de estudos da prosperidade. E da nossa regional o chefe sou eu. Tu tá falando com o cara. Muito bom. Que é da regional entre Florianópolis e Balneário Camboriú. Exatamente, né? A regional Florianópolis abrange diversos municípios, né? Pega também a Serra, Lages, Curitibanos, Otacílio Costa, pega toda a grande Florianópolis. Uma região grande. E toda a costa Verde Mar aqui. Verde Mar Esmeralda. A Costa Esmeralda. Isso. Então, na maioria dessas cidades tem uma associação local, né, onde são dadas as palestras, e o ciclo de estudos da prosperidade foi, na verdade, o que me direcionou, né?
porque são aulas mais específicas, são momentos especiais, geralmente feito em hotéis, né, magníficos, assim, até para você respirar a prosperidade, né? E a gente faz para todos os empresários e profissionais liberais. E para as pessoas que querem entender a espiritualidade, entendeu? E terem a prosperidade delas a partir da espiritualidade que elas vão entender dentro do ciclo de estudos da prosperidade. Eu sempre falo o seguinte, que o ciclo de estudos da prosperidade me fez eu passar no buraco da agulha. Que tem as passagens bíblicas, né? Do buraco Com da agulha. certeza. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha que um rico ir para o céu. Então isso fica marcado. É uma crença limitante que nos coloca. E o ciclo tirou essa crença de mim e me fez eu passar no buraco da agulha. Rico vai para o céu. Com certeza. Mais fácil do que outras pessoas que entendem, não se dedicam, não se dão valor, não ajudam o próximo. Exatamente. Então, o ciclo de estudos é a ferramenta hoje completa, né, em espiritualidade, onde você consegue entender a verdadeira prosperidade em todos os setores da tua vida. Porque se você pegar, deixa eu pegar o teu papel aqui, Claro. você fizer uma roda, né? Um pontinho no centro, então você tem as diversas situações da vida, né? Certo. Como está o teu social, como está o teu espiritual, como está lá o teu casamento, como que está saúde, né? Enfim, financeiro. o financeiro, aqui financeiro. Então, como é que está o teu social lá? O meu social está 50%. Como é que está o teu espiritual lá? O teu espiritual está 10%. Como é que está o teu casamento? Está 80%. Como é que está a saúde? Está 30%. Como é que está o financeiro aqui, né? Está 10%. Então você vai pegar isso aqui e vai fazer uma roda. Olha que roda que dá. É uma roda capenga. O ciclo de estudos da prosperidade, ele faz nem o começo, nem que você fique com 10% em cada, mas a roda vai girar redonda. Para você ir para 20%, junto todas as áreas da tua vida, todas elas, sem exceção, crescendo mutuamente, uma em conjunto junto com a outra, porque uma não existe sem a outra. Se você está mal financeiramente, você já a primeira coisa você perde a saúde, ou perde o casamento, manda o espiritual para... Não participa mais do social, porque... Social, tu pega e se esconde. Isso. Então tudo tem que estar girando como uma roda da fortuna. Entendeu, velho? Com E o certeza. ciclo de estudos da prosperidade faz você... Nem que a gente comece lá com 10% só. Vamos diminuir lá vamos diminuir o social para equilibrar com a saúde, com o financeiro. Está lá em 80, vamos botar só em 10. Todo mundo em 10 aqui, então. Você tem um com 10 aqui. Vamos puxar a mão daquele lá. Começa a rodear. Daí a roda não fica capengando, a roda vai redondinha. E segue o seu rumo. E aí vai crescendo. Isso, e são diversos níveis, né? E esse ano a gente está criando aqui até um nível especial para aquelas pessoas que já mais tempo estão no ciclo, né? Então são assuntos mais assim, profundos sobre a espiritualidade e sobre aquilo que o mestre Masaharu Taniguchi deixou dentro dos livros, né, que ele deixou para nós. E a gente vai fazer o ciclo agora, então ele era balneário, era ciclo Balneário Camboriú e ciclo Florianópolis. Então eu sou o presidente da UAP, da União das Associações da Prosperidade da Regional, né? E então eu eliminei Balneário, eliminei Florianópolis e criei em Itapema, frente mar, num hotel maravilhoso, atrás da Polícia Rodoviária, Blue Sea Hotel, em 3 datas, né, que eu tenho, são 3 datas, 3 sábados e 3 domingos, né, onde vão ser ministradas 30, 35 aulas. A grande vantagem é que todos esses temas que tem em apostila, todos esses temas, eles podem ser estudados também no virtual. Tu recebe um link e você entra no virtual e você acompanha todos os temas, né, mais aprofundados, inclusive, do que da própria aula. Então você se matricula, você vem junto com a gente ali e você aprende
a verdadeira prosperidade que está na base que deve ser a sua espiritualidade. Eu sempre costumo dizer assim, a Seiti-no-Ie tem um cartão que é da missão sagrada, que é o do dízimo. Quando eu entendi isso, eu comecei a prosperar. Tá? Essa é a questão do dízimo. Então, a Seiti-no-Ie tem um cartão do dízimo, e eu tenho meu cartão de crédito, que é Elo, preto, né? Como é que chama? Black. Black, isso. Banco do Brasil, sem limite e tal. Compro o que eu quiser. E esse cartão que a Seiti-no-Ie tem, ele é um cartão espiritual. Tudo aquilo que a gente faz é ADER. A gente vai depositando no banco do céu. Não é isso? Que você já ouviu falar? Certo. Que o celeiro tem que ser no céu, que lá a traça não come, o ladrão não rouba, o fogo não queima, a água não leva. Então eu digo assim, se você quer saber como que está a sua conta no banco, é o mesmo número que tem lá no banco do céu. Isso é muito forte. Isso ninguém me disse, isso foi uma coisa que eu criei comigo. O meu saldo bancário é o saldo que eu tenho lá no banco do céu. Então a espiritualidade em primeiro lugar. Depois ela desce, como bênçãos. Se você não tiver saldo aqui no banco do céu, como é que você vai pedir um pix para Deus? Ah, Deus, me ajuda. Deus, por favor, Deus. Se tu não tem saldo, ou tem saldo zero lá no banco do céu. Entendeu a configuração? Claro, as pessoas normalmente elas só querem, né? Elas só pedem, né? Elas não fazem. Exatamente. Excelente. Bom, enfim, estamos aí, qualquer dúvida... Depois dessa explicação toda, né, Lucimar, qual que é o podcast de hoje? O 116, o apresentador... É o nome de uma BR, ó, que eu atendo lá no Paraná, exato, BR 116. Até o apresentador ficou pensativo. Muito obrigado pela tua presença, Colpani, muito obrigado pelo teu conhecimento. Fica aqui o nosso convite para você conhecer a Seiti-no-Ie, e eu com certeza vou... para conhecer e para participar. Eu vou mandar tudo para ti. Tu é meu convidado. Estarei lá. Lá no hotel, na data. Lucimar também. Lucimar que está por trás das câmeras, isso. Pode até aproveitar algum preletor, que os nossos preletores vêm da sede central, vêm de São Paulo, vêm de Minas, vêm de Curitiba, né? Entendeu? Certo. Pode até aproveitar lá um momento lá, até para conversar sobre espiritualidade, claro, sobre o que é de fato, né, realmente, a Seiti-no-Ie. O significado de Seiti-no-Ie é assim: lar do progredir infinito em harmonia com a natureza. Que nome é mais lindo, não? Lar do progredir infinito em harmonia com a natureza. Deus, natureza, homem. Sensacional. Obrigado.